Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos realizando a leitura da carta aos Hebreus. O capítulo de hoje é o capítulo 7 e eu quero compartilhar com você o versículo 7. Hebreus 7, 7 fala assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Se nós lermos todo o contexto, nós compreenderemos, está falando ali sobre o sumo sacerdote superior, que é Melquisedeque. O sacerdote, na verdade, não sumo, né? O sacerdote de Deus, Melquisedeque, que representava o próprio Jesus Cristo. Então tá falando ali de Abraão, se você já leu o capítulo, você já está mais familiarizado com isso. Então está falando ali que Abraão, quando volta da guerra e derrota os reis, ele é abençoado, então Abraão devolve o dízimo de tudo que ele conquistou ali na guerra, ele devolve o dízimo de tudo para Melquisedeque. E aí fala assim: considerem a grandeza desse homem, que até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Daí vai falar que a lei requer que os sacerdotes, entre os descendentes de Levi, recebam o dízimo do povo. Embora eles sejam descendentes de Abraão, mas quem recebe os dízimos ali é os sacerdotes da tribo de Levi. Eles que ficavam responsáveis pelas coisas do templo, pelos dízimos. E aí nós vemos ali no versículo 6, vai falar: este homem, porém, que, falando de Melquisedeque, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ele. Ou seja, abençoou Abraão, aquele que tinha as promessas. E aí vem o versículo 7, que sem dúvida alguma o inferior é abençoado pelo superior. Se nós lermos a continuidade, vai dizer ali: no primeiro caso, que é homens mortais entregando o dízimo para Levi, pode-se dizer que Levi entregou os dízimos por meio de Abraão a Melquisedeque, né? Porque Levi ainda não existia quando Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. Levi nem existia ainda, né? Então, amados, se nós lermos esse contexto aqui, é compreendendo. Aqui está falando, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, falando do quê? Lembrando sempre que essa é uma carta escrita aos Hebreus. Em toda a carta, o escritor está querendo mostrar que Jesus é superior à lei de Moisés, que Jesus inaugurou uma nova aliança. E aí, quando fala sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo da linhagem de Melquisedeque, e aí entra aqui no capítulo 7 falando quem é esse Melquisedeque, e que ele viveu lá na época de Abraão, ele apareceu lá na época de Abraão, é para dizer assim: olha, a lei veio muito depois, a linhagem dos sacerdotes da tribo de Levi veio muito depois do que isso. O que significa tudo isso? Que sem dúvida alguma o inferior, falando sobre a lei de Moisés, é abençoado pelo superior, pelas promessas que foram dadas lá a Abraão. Toda essa carta aos Hebreus é explicando a superioridade da promessa, explicando que a lei teve um propósito, né? A lei foi entregue, mas ela não foi capaz de aperfeiçoar coisa alguma. Então, amados, todo esse é o contexto ali da carta aos Hebreus. Mas eu quis trazer esse versículo e expliquei o contexto para não ficar um versículo jogado assim simplesmente. O sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, está tratando-se disso, sobre a lei e sobre a promessa, mostrando que a promessa é superior e por isso que é a promessa que abençoa a lei de Moisés, que é inferior. Mas o que eu quero conversar com você é o que nós podemos extrair de aprendizado sobre isso. Sobre o sem dúvida alguma é o inferior que é abençoado pelo superior. Mas muitas vezes nós obedecemos a Deus achando que nós vamos abençoar a Deus com a nossa obediência. É como se Deus
precisasse disso. Vamos colocar assim. Amados, a nossa obediência, ela é uma consequência da nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós cremos na suficiência de Cristo, quando nós cremos na obra completa, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então é uma obediência a tudo aquilo que a verdade nos guia, que a verdade nos conduz por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. E essa mentalidade, era sobre isso que eu quero falar com você, essa mentalidade de que nós fazemos as coisas como se Deus precisasse disso, como se Deus dependesse disso, para então nos abençoar, é uma mentalidade completamente equivocada. Sem dúvida alguma, o inferior somos nós, é que somos abençoados pelo superior, que é Deus, que é Jesus Cristo. Sabe, amados, as nossas obras, aquilo que nós fazemos, as nossas ofertas, nesse contexto está falando sobre dízimo, né? Então as pessoas que devolvem os seus dízimos, tudo isso é feito não para abençoar a Deus, como se Deus precisasse disso para então nos abençoar. Não, amados, nós já somos abençoados por Deus. É Ele que nos abençoa, é Ele que é o superior. Se nós fazemos coisas, é como consequência, como fruto daquilo que o Senhor já fez por nós, daquilo que o Senhor já conquistou por nós. Eu gosto muito dessa história de Abraão com Melquisedeque, porque quando nós olhamos, Abraão deu os dízimos dos despojos, mas Abraão primeiro foi abençoado por ele. Eu acho tão interessante porque chega Melquisedeque, entrega pão e vinho e abençoa Abraão. Pão e vinho simbolizando a obra redentora da cruz do Calvário. Muito antes da lei, Deus já estava ali prometendo, profetizando o que seria feito em Cristo Jesus. E primeiro Abraão é abençoado, depois ele entrega os dízimos. Então os dízimos, aqui vamos falar um pouquinho sobre dízimos. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, nós temos um estudo. Está lá no nosso site, você entra lá www.ministeriovidacwb.com, acessa a aba estudos, tem um estudo específico escrito lá sobre dízimo. E aqui falando um pouquinho sobre dízimo. Quando Abraão entrega os dízimos, não é para ser abençoado, é porque ele foi abençoado. E aí ele entregou. E nós temos uma mentalidade muito errada sobre dízimo. Eu entrego para não sofrer, eu entrego para não ser castigado, eu entrego para ser abençoado. Amados, olha o que nós lemos aqui no versículo 7. Sem dúvida alguma, é o inferior que é abençoado pelo superior. Deus não precisa ser abençoado por nós. Essa é a verdade. É nós que somos abençoados por Deus. Então, aquilo que nós fazemos é como resposta a tudo que o Senhor já fez por nós. É como obediência ao Espírito, ao guiar do Espírito Santo. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver assim. Essa mentalidade aí precisa mudar. As coisas que nós fazemos não é para conquistar ou para mostrar a Deus, olha Deus, eu estou te obedecendo, me abençoa aqui. Não, nós já somos abençoados. Deus é superior. E nós somos abençoados por Ele e fomos completamente abençoados em Cristo Jesus. Por isso que em Efésios está escrito que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Já fomos abençoados. Já somos abençoados. Essa mentalidade que nós precisamos compreender. As nossas obras não são para abençoar a Deus ou para conquistar algo de Deus. As nossas obras são consequência. As nossas boas obras são consequência da nossa fé na suficiência do que Cristo fez por nós, em nosso favor. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua verdade. Muito obrigada porque é o Senhor quem nos abençoa. Muito obrigada porque nós dependemos do Senhor. Muito obrigada pela entrega, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, que trouxe perdão, redenção, justificação para nós. Muito obrigada, Pai, porque a tua obra foi completa.
Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda a vivermos assim, ajuda-nos a mudar essa mentalidade, que é uma mentalidade ainda tão meritocrática, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda a compreender que somos nós que dependemos do Senhor. É nós que dependemos do Senhor e queremos viver nessa dependência. Afinal, como está escrito, nós somos os ramos, o Senhor é a videira. Sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Que nós compreendamos isso, Pai, e vivamos nessa verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.